Imagine uma menina de 10 anos acordando de manhã, olhando para o espelho e pedindo para a mãe que marque o dia em que ela vai sentir dor de propósito, o dia em que alguém vai cortar sua pele, furar seu lábio e limar seus dentes. E a mãe vai sorrir, porque esse é o dia mais importante da vida da filha. Você está prestes a conhecer os Makonde, um povo que vive no cruzamento entre a Tanzânia e Moçambique, no alto de um planalto que o mundo demorou séculos para alcançar, e que desenvolveu, ao longo de milênios, uma resposta para uma das perguntas mais antigas da humanidade: como uma pessoa se torna ela mesma? O Planalto de Moeda, no norte de Moçambique, é um lugar que a história teve dificuldade de dominar. Os traficantes de escravos árabes não conseguiram penetrar completamente. Os colonizadores portugueses só chegaram com força nos anos 1920. E foi justamente desse planalto que, décadas depois, saiu a revolução que expulsou Portugal de Moçambique. Os Makonde não são um povo que se rende facilmente. São aproximadamente 1.300.000 pessoas divididas entre dois países, separadas pelo rio Ruvuma, mas unidas por uma língua, uma cosmologia e um conjunto de rituais que atravessam gerações com uma precisão quase cirúrgica. São uma sociedade matrilinear. Filhos e heranças pertencem às mulheres. São os maridos que se mudam para a aldeia das esposas, e não o contrário. Não é o homem que define a família, é a mulher. E é o corpo da mulher que carrega, literalmente marcado na pele, a história de quem ela é. Tudo começa com uma palavra: Dinembo. É o nome dado ao sistema completo de marcas rituais que acompanham o corpo de um Makonde ao longo de toda a vida. Chamar de tatuagem seria simplificar demais. O Dinembo não é ornamento, é identidade gravada em carne. O processo era feito com instrumentos cortantes tradicionais. Depois das incisões, carvão vegetal era esfregado nos cortes abertos, produzindo uma cor azul escura permanente sob a pele. E tinha que doer. Essa parte era essencial. Há relatos de meninos e meninas que perdiam a coragem no meio do processo e nunca completavam suas marcas. Quem fugia era ridicularizado pela comunidade, porque para os Makonde, a tatuagem era um sinal de coragem, antes de ser um sinal de beleza. Era a prova visível de que você tinha atravessado o que precisava ser atravessado e continuado de pé. Não era sobre parecer, era sobre ser. Mas as tatuagens eram apenas o começo. Durante a cerimônia de iniciação feminina, que acontecia por volta dos 10 a 12 anos, as meninas eram levadas para uma casa de iniciação por vários dias. Uma anciã as guiava por cantos, histórias, ensinamentos sobre o corpo, sobre o casamento, sobre os papéis que carregariam pelo resto da vida. Era uma escola que não tinha sala de aula. Tinha fogueira, escuridão e a voz das mais velhas passando adiante o que as mais velhas antes delas também passaram. E em algum momento desse processo, vinha o labrete. Um orifício era perfurado no lábio superior da menina ainda durante a iniciação. Dentro desse orifício, um disco de ébano negro, a madeira mais escura e mais densa da floresta, inserida na carne viva. E esse disco crescia junto com ela. À medida que a menina ficava mais velha, o labrete ficava maior. Quando ela se tornava mulher adulta, era um disco que mudava completamente a forma do rosto. E quando chegava à velhice, com o rosto marcado, o lábio moldado por décadas de uso, ela tinha o mesmo rosto das esculturas ancestrais que os Makonde entalhavam em madeira há séculos. A escultura da grande matriarca original do povo, a mãe de tudo, sempre aparece com o labrete, com o corpo marcado, com os dentes transformados. Toda mulher que quisesse honrá-la precisava carregar essa marca também. E então havia os dentes. Em algumas comunidades, os 4 incisivos superiores eram removidos como parte do rito de passagem. Em outras, eram afiados em pontas, esculpidos em formas que lembravam animais, que lembravam ancestrais, que lembravam algo além do humano comum. De fora, parece mutilação. Parece impossível que uma menina peça isso. Mas pense no que significa crescer dentro de um mundo onde cada mulher ao seu redor carrega essas marcas. Onde sua mãe tem o lábio marcado, onde sua avó tem os dentes transformados,
onde as esculturas dos ancestrais que ficam dentro de casa mostram corpos marcados como o seu será um dia. A menina não está pedindo para sofrer, ela está pedindo para pertencer. Uma mulher Maconde disse certa vez a um pesquisador que os homens não se interessariam por uma mulher sem suas marcas, que era preciso fazê-las, que senão, o casamento seria impossível. Isso soa como pressão, e em parte é. Mas há algo mais fundo acontecendo aqui, e vale a pena pausar para sentir. Pense em como nós, no mundo moderno, também modificamos nossos corpos para pertencer. Tatuagens, cirurgias, dietas que mutilam por dentro o que nenhuma faca toca por fora, roupas que comprimem, saltos que machucam, procedimentos que prometem fazer com que a gente finalmente se encaixe no que a sociedade define como desejável. A diferença é que os Macondes são honestos sobre o que estão fazendo. Não fingem que não dói. Não prometem que será fácil. Dizem abertamente: isso vai doer. E essa dor vai te transformar em alguém que pertence a nós. Nós escondemos a dor atrás de revistas, de filtros, de salas de cirurgia com anestesia. E continuamos fazendo exatamente a mesma coisa. Há um detalhe que muda tudo quando você entende. As marcas do Dinembo não eram iguais para todos. Cada clã tinha seus próprios padrões, transmitidos de geração em geração. Os motivos no rosto e no corpo eram diferentes dependendo de onde a pessoa nasceu, de quem eram seus ancestrais, a qual linhagem ela pertencia. O corpo era um mapa. Ao olhar para uma mulher Maconde, você sabia de onde ela vinha. Quem eram seus avós? Qual rio corria perto da aldeia natal dela? O corpo carregava uma certidão de nascimento que nenhum colonizador, nenhum traficante de escravos, nenhuma força externa poderia confiscar ou destruir. Em um mundo que tentou apagar a identidade desse povo por séculos, as marcas no corpo eram o último refúgio da memória. Hoje, os rituais estão desaparecendo. As tatuagens faciais quase sumiram. O labrete só pode ser visto nos rostos das mulheres mais velhas, aquelas que iniciaram décadas atrás, quando o mundo ainda respeitava o tempo lento das tradições. As escolas, as igrejas, as cidades foram apagando lentamente o que durou milênios. E o que fica quando os ritos desaparecem? Fica uma geração que cresceu sem um momento preciso em que alguém olha para você e diz: você é um de nós agora. Fica o vazio silencioso de não saber exatamente onde começa o seu corpo e onde termina a sua história. Os Maconde tinham uma resposta para esse vazio. Ela doía. Ela ficava para sempre. Existe uma escultura Maconde muito antiga, guardada hoje em museus do mundo inteiro, que representa a primeira ancestral do povo, a mulher original, a mãe de tudo. Ela tem o lábio marcado, o corpo coberto de Dinembo, os dentes transformados, e no rosto, uma expressão que não é dor, é chegada. A menina de 10 anos que acordava e pedia para a mãe marcar o dia sabia, com uma clareza que poucos de nós já sentimos na vida inteira, exatamente quem ela estava prestes a se tornar. Talvez a pergunta não seja por que eles fazem isso com seus corpos. Talvez a pergunta seja: o que nós fazemos com os nossos? E para onde afinal estamos chegando?